O homem não quer acreditar na justificação de Deus. Parte 01, dia 29 de setembro de 2023. Pois se alguns não acreditaram, acaso a incredulidade deles tornará a fé de Deus sem efeito? Deus me livre, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem um mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e podes vencer quando fores julgados. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. A semente de Israel teve grandes privilégios mesmo antes da vinda de Cristo. Deus havia prometido por convênio que eles deveriam ter esses privilégios e eles gostaram deles. Eles tiveram uma revelação e uma luz divina enquanto todo o mundo ao lado estava sentado na escuridão pagã. No entanto, muitos judeus não acreditou que, como um todo, a nação perdeu a bênção prometida. Uma grande multidão deles só viu os símbolos exteriores e nunca entenderam seu significado espiritual. Eles viveram e morreram sem a bênção prometida a seus pais. Isso fez a aliança de Deus para ser nulo? Isso fez com que a fidelidade de Deus fosse uma questão de pergunta? Não, diz Paulo. Se alguns não acreditaram e, portanto, não ganharam a bênção, isso foi culpa deles. Mas a aliança de Deus permaneceu rápido e não mudou porque os homens eram falsos. Ele permaneceu exatamente como verdadeiro, como sempre é ele. Será capaz de justificar tudo o que ele disse e todos o que ele fez e o fará até o fim. Quando o grande drama da história humana terá sido jogado, o resultado líquido será que os caminhos de Deus serão vindicados, não obstante toda a incredulidade de homens e mulheres? Vou falar de nosso texto neste momento. Primeiro, como dando-nos um triste lembrete, pois se alguns não acreditaram, e triste se lembrou que sempre houve alguns que não acreditaram. Próximo aqui está uma inferência horrível que alguns extraíram desse grave fato. Isso é, porque alguns não acreditaram. Foi sugerido que suas incredulidades tornaria a fé de Deus ou a fidelidade de Deus sem efeito. Ao que, em terceiro lugar, o apóstolo dá uma resposta indignada. Deus me livre, sim, seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e possas vencer quando fores julgado. Bem, primeiro temos aqui um lembrete doloroso. Sempre tem e houve alguns que não acreditaram. Quando Deus concebeu o grande plano de salvação pela graça, quando ele deu o seu próprio Filho para morrer como o substituto dos homens culpados, quando ele o proclamar, todo aquele que crê em Jesus Cristo deve ter a vida eterna. Vocês teriam pensado que todo mundo ficaria feliz em ouvir tal boa notícia e que todos teriam se apressado a acreditar? Cristo é tão adequado ao pecador. Por que o pecador não o aceita? O caminho da salvação é tão simples, tão adequado para homens e mulheres culpados e tão glorioso, tão grandioso, que se não conhecêssemos a depravação do ser humano no coração, deveríamos esperar que todo pecador creia imediatamente no Evangelho e receber suas dádivas. Mas, infelizmente, alguns não acreditaram. Agora, isso é afirmado muito suavemente. O apóstolo diz, pois, e se alguns não acreditam? Ele poderia ter dito, e se muitos não acreditarem? Mas ele está conversando com seus amigos hebreus e deseja cortejá-los. Então ele expõe o caso o mais gentilmente possível. Lembre-se, queridos amigos,
As carcaças de todos menos 2 que saíram do Egito caíram no deserto por incredulidade. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas o apóstolo não deseja pressionar indevidamente seus argumentos, ou falar de modo a agravar seus ouvintes, e ele, portanto, coloca, pois, e se alguns não acreditam, mesmo em seu próprio dia. Ele poderia ter dito: a maior parte da nação judaica rejeitou a Cristo. Aonde quer que eu vá, eles procuram minha vida. Eles me apedrejariam até a morte, se pudessem, porque eu prego uma morte e o amor do Salvador. Mas ele não diz isso, ele apenas menciona que alguns não acreditam. No entanto, isso é uma coisa terrível, mesmo quando declarado isso suavemente. Se todos aqui, exceto uma pessoa, fossem crentes no Senhor Jesus Cristo, e foi anunciado que aquele incrédulo seria apontado para a congregação, tenho certeza de que todos nós sentiríamos muito a doença. Mas, queridos amigos, há muito mais do que um aqui que não creram no Filho de Deus e que, portanto, não são salvos. Se os não convertidos não fossem tão numerosos, haveria ainda maior necessidade de nossas lágrimas e nossa compaixão. Os termos da pergunta de Paulo sugerem uma mitigação muito doce da tristeza. E se alguns não acreditarem? Então, está implícito que alguns acreditam. Glória a Deus! Há numerosos alguns que acreditaram que Jesus é o Cristo e, crendo nele, encontraram uma vida por meio de seu nome. Estes entraram em uma nova vida e agora têm um novo caráter, nascendo de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Amados, agradecemos a Deus que a pregação do Evangelho não tem sido em vão. Lá em cima, mais numerosos do que as estrelas, são aqueles que andam em vestes brancas, que eles se lavaram no sangue do Cordeiro. E aqui embaixo, apesar da nossa luta, há uma companhia gloriosa que ainda segue o Cordeiro, que é para eles sua única esperança. Amém. Tem continuação. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe rogo e lhe peço, leve essa palavra ao coração daqueles que estão vazios de Ti, ó Deus. Abra o coração e a mente dessas pessoas, Pai. Porque enquanto teu filho não voltar, eu creio que ainda tem tempo e chance de salvação. Muito obrigado, Senhor, porque sei que tu me ouves. No nome do teu filho amado eu te agradeço. Amém.